Não, a gente na verdade não tem essa uma coisa muito combinada, é só porque como ele está aqui, não é, é muito raro ele vir aqui, quem quiser fazer uma perguntinha, né, compartilhar alguma coisa. Silvia. Estamos todos preocupados, não vão trancar nosso carro. Peraí, calma aí, meu carro vai sair 9 horas. Que horas são, gente? 8h? 7 e pouco ainda. Ih, tem tempo. 9 horas no estacionamento. Ok. Quem quer começar a fazer um comentário, uma pergunta? Falar depois. Fala que eu vou ter Depois de tudo isso, muito difícil expressar o que me atravessa nesse momento, mas queria que ele falasse um pouco sobre o processo criativo do trabalho dele. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Traditional future, it's about how do we keep our tradition in this modern life, in this new life. So, because when I was creating these pieces, the tradition to me is the foundation. It's just like a house. When you have a good foundation, the structure will be strong. So, Traduzo, né? Traduzo? Então ele está falando que Traditional Future era uma tentativa de pensar a tradição no mundo de hoje, que para ele a tradição é a base, então uma ideia de uma casa que se tem uma base sólida, a estrutura vem mais fácil. Because I believe everyone will need to have an identity and an accent. So to me the tradition, that's what the identity comes in, the foundation and the accent. And then I need to find a bridge whereby the two can come and meet without the tradition being undermined or not going too much into the future and forgetting. So to have a balance between the two. Ele pensava muito nessa ideia de que as pessoas têm que ter uma identidade, um sotaque, e que a ideia é de pensar esse trabalho como uma ponte entre tradição e futuro, em que nem a tradição ficasse subalterna ao futuro e vice-versa, que houvesse um equilíbrio. So in the piece, the earth, the terra, the red earth, that represents the Maasai land. A terra que ele usa aqui, obrigada produção, que achou a terra. Não foi a terra, não foi a Priscila que achou a terra. A gente quase teve que ir no Rio achar essa terra, mas achamos. Então, está dizendo que a terra representa, por exemplo, o chão Maasai, de onde vem. And just to add a bit, in the beginning when I put the stick up, the stick symbolizes Maasai legend. And this legend is that the first Maasai comes from the sky. The first? Yes, the Maasai. The first. First. Is the one who came on this earth, the first one, the Maasai. Came from space. From the sky, yes. From the sky. And God, who is called Enkai, gave him a stick. That's why he's having a stick and a cow. Vendo a imagem do... Como chama isso aqui, gente? Cajado. É uma lenda Maasai de que o primeiro Maasai caiu do céu e Deus deu a ele esse cajado. E the stick and a cow, uma vaca. And so he came up, down to the sky. So that's why I was having the stick up and coming down, and this was the cow. That was yes. Então, essa ideia de trabalhar no corpo, essas imagens, é muito bonito, né? Então, esse de cair com esse cajado e de fazer esse movimento para ele representa essa vaca. Yeah, because Maasai believe that they are the only ones who know how to keep the cattle's cow, because God gave them. And when they see other people with the cows, they feel they are mistreating them, so they take them from them. So they believe all the wild cows belongs to them. Even the one in Brazil, they are for the Maasais. Então, os Maasai, por causa dessa lenda, os Maasai acreditam que eles são os únicos que sabem criar gado. Então, todos os gados do mundo que não são criados por eles estão sendo maltratados. E que todos os gados, inclusive do Brasil, pertencem aos Maasai. So in the piece, so that is the legend, the tradition, and then finding the balance between the two. So between the two, whereby you saw I did a pattern
the flow. Nessa tentativa de achar o equilíbrio, vocês viram que eu fiz uma como chama hoje, gente? Estou cansado, tá uma loucura. Uma mandala, mas ele usou meio padrão, mas uma mandala, né? Uma mandala no chão. So that is the beginning, the coming of modernity. Para ele é uma virada na peça da entrada da modernidade na peça. And it shows, if you look, looks like the tire prints of the car, or the sound I was trying to imitate is the train, because the train is the first which brought the white European into the inland. So you hear locomotive. Então é isso, as marcas no chão são os pneus dos carros e o barulho que ele faz é o trem, como os brancos chegaram para dentro da África. So that's where everything starts to blend in. I wanted to develop was still on my own side. That is from the tradition, the undulation wave of the body. Now I can include the hands and the horizontal movement, because Maasai movement is only based on earth and the sky. That is the relationship that is there. Então aí ele começa a se permitir também mais esses movimentos mais horizontais e de outras naturezas, porque ele está explicando que o movimento Maasai é só vertical. De cima, do chão para cima, do céu para baixo. Yeah. Because the earth is where gives us what to eat. The sky is what makes us to live, because the sky brings the rain. And the earth will make us grow the grass. The cow will eat the grass. The cow will give us milk, meat, everything. Essa dualidade de um chão, né, a terra que dá a sua subsistência, a sua comida, e o céu que dá a água. É nesse ciclo que o movimento se estabelece. And that is the reason why the wave movement is based on the ground. You put your power down and create the wave going up. It's the opposite of like breakers, because break you go down and Maasai you go up. Nem precisa traduzir, né? Ficou claro essa diferença entre o break moderno e o Maasai. And what I know, people sometimes ask is, why do Maasai jump? And the jump has different meanings, depends with the ceremonies. As pessoas perguntam por que os Maasais pulam, e aí depende da cerimônia, o significado depende das cerimônias. The first one is during the dry season. They will meet during the ceremony to make the rain. So people will be dancing, and the young warriors will need to jump as high as possible, because the belief is you jump as high as possible to touch the clouds and make the rain fall, which is not possible, but it happens. Desses movimentos é na estação seca, que se juntam em uma cerimônia de saltar o mais alto possível, como se isso pudesse trazer a chuva, né? Com a ideia de buscar a chuva no céu para trazer água. And another meaning for the jump is when the young warriors and the girls are together. The young warriors, they jump in a way that they impress the girls. It's to show how beautiful they are when they're jumping in the air, vibrating, undulating, so that way they can get a girlfriend. A segunda cerimônia é uma cerimônia de os jovens guerreiros querendo impressionar as mulheres da aldeia, então também essa ideia de saltar o mais alto, o mais bonito, para impressionar as meninas da aldeia. And the last is about only the men were together, the warriors, is to show the strength, how strong you are. E a terceira cerimônia que usa esse salto só entre os homens é uma demonstração de força, né? De qual é o mais forte. So those are the reasons why Maasai jump. And I also wanted to show more of, because people think Maasai only jump, but I think today you also saw the undulation body and different rhythms of undulating the body. Então, nesse trabalho, quando ele pega esses movimentos originais, é uma ideia de mostrar que os Maasai, que as pessoas associam a dança Maasai a esses saltos, né? E que ele não queria mostrar só o salto, mas também todas as ondulações do corpo e as variações dos tipos de ondulação. So, in that, the piece Traditional Future, as I said it before, is how do we go into modernity without forgetting our past and also moving forward, because the world is moving. We need to move, but with a strong foundation. That means when you speak the language of dance, you have an identity, you have an accent that says,
we can see the Maasai, but we can see the modernity also in it. Então, nesse trabalho, ele quer ter é como se quando ele falasse através da dança, ele tivesse o seu sotaque, você pudesse ver um pouco do Maasai no corpo dele. Yes, that's it. Just one maybe to say, Maasai believe in God. And the Maasai God is called Enkai, and he has two faces, the black and the red. The red God is during dry season, and this dry season is when there is dry, there's nothing, so people will need to do a ceremony to say the red God, please, 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 stop, stop. And they will do the ceremony like the one for jumping and that, and then slowly, slowly during this ceremony, when the sky will turn black, now that is the black God who is bringing good. So the black God is the one who brings good things, and the red God is the one who brings suffering. E só para completar essa ideia do vermelho e do preto, é que tem, na verdade, duas faces. O Deus, na mitologia Maasai, tem duas faces, a preta e a vermelha. A vermelha é a que traz a seca, as coisas ruins. Então tem a cerimônia para transformar o Deus vermelho no Deus preto, e o preto é o que traz as coisas boas. Essa dualidade do preto e do vermelho, the red and black duality. Yes. Rui, dá para falar aí? Tem que falar no microfone ou não? Dá para ouvir o Rui, gente? Dá, né? Bom, primeiro, congratulations, parabéns. É um prazer, né, tê-lo aqui, é um prazer que o Panorama tenha trazido, né, você até o Brasil. E esse foi um trabalho de tradição, cuja forma é bastante tradicional. Porém, eu já vi, acompanhando o seu trabalho, outras formas e outros lugares onde o seu trabalho está presente. Posso só traduzir essa parte? Congratulations, we're very happy that you're here, everybody's here. But he was saying that this work is a work that deals with tradition in a very traditional way also. And he also has been following your work, so he knows that you have different formats, yes, different ways of dealing with these issues. Yes. And você pode falar um pouco sobre esse pensamento deste corpo no seu trabalho, na sua pesquisa? So if you can talk a little bit about this, your research and your body in all the formats and all the ways that you work. Yeah, my work. My work is based mostly in the line with tradition, the line with developing our own dances, because I feel, because in dance we tend, because like for example in Africa we are not supported by the governments, so you find the traditional dances are going away, they are disappearing. And other forms of dance which are coming, which are sponsored by foreign, it's about ballet and all this. So, to me, we are losing our identity, sort of. And to have our own is to develop a dance that you know very well, to speak to the generation, the contemporary generation that is there, and understand how to talk on a body language that will relate to their stories and also relate to others, whereby they will see something that they know and things that they don't know. So, if I can continue. Vou tentar. Temos uma volta, né? Mas estava falando sobre a situação na África, tem muito pouco apoio do governo para as danças, especialmente as danças tradicionais, então ele sente que essas danças estão desaparecendo, e outras danças que são mais apoiadas, mais contemporâneas e mais estrangeiras, ganhando espaço. Então ele faz muita questão de ter essa presença da dança tradicional no trabalho, porque é uma maneira também de mostrar para os jovens, para os contemporâneos, essas danças e esses corpos. I'm not against that what we call pure contemporary, because to me contemporary is contemporary. But the problem is when I go to Europe, they say African contemporary. So I don't know why African and it's contemporary. So anyway, so in that way, for me, it's to try not to fall in the trap whereby you had roots and the roots are gone. Whereby it was you to develop that roots, to have a language
that can be there and speaks and have a foundation whereby someone has to do the pure tradition and then comes to development of the dance and then the creations. Então, pensando, eu tinha falado antes dessa ideia de tradição pura, né, que eu acabei perdendo na tradução, mas é isso, é de não ficar nessa tradução pura. Então, que ele acha, quando ele vai para a Europa, por exemplo, chamam ele de África contemporânea, que ele não entende muito bem isso, né, porque para ele contemporâneo, mas tem essa fundação, esse chão da dança tradicional, que então para ele tem a tradição, a contemporaneidade, tudo bem, e as criações a partir dessa interseção. Like the latest piece that I call it We Are Nomads, because I believe in our life we are all nomads. Because the traditional nomad are the ones who used to move from one place to another to look for the good pasture for their cattle. And the modern nomads move in search of good life, getting more money and all that. So we all move. You see, like I'm from Kenya and I'm here. So this all means we are nomad. So in this piece, I also use those factors of the tradition, because I say the traditional nomad and the digital nomad. Na última peça dele chama We Are Nomads, nós somos nômades, porque ele acredita nele da mesma maneira. Tem os nômades originais que se deslocavam buscando melhores condições para o seu gado, e hoje tem os nômades digitais, as pessoas estão trocando de país porque querem mais dinheiro, outras oportunidades. Então é uma repetição dá para ele fazer na mesma peça os nômades tradicionais e os nômades de hoje. Temos outra ou temos que liberar o teatro, hein, gente? A última, você tem a última. Ok. You told that you have aspects from Masai rituals and traditions in your dance. Yes. But did you have a teacher, or did you join a dancing school company? And at what age you started to dance? Let me just translate a pergunta dele, que ele fala das tradições Maasai. Ele perguntou se ele foi para uma escola específica estudar isso, se ele teve mestres Maasai e quando que ele começou a dançar as danças tradicionais. This is a very good question. It's good that he asked it. In Kenya, we don't have school to teach Maasai dances or these other traditional dances. The dance, you learn it by looking at the older guys dancing. You imitate. That's how you develop yourself during the ceremonies and all that. No one will teach you how to move. Do this. No. You just copy and go. So it's a natural thing whereby it's good if the tradition is still executed. But if the tradition ends, that means no one will know how to dance. We will have maybe to have a teacher. Maybe I need to teach, but I'm opening also a school to develop traditional dances whereby young people can still continue to dance and develop these dances. Então, ele estava falando que na tradição Maasai não tem onde aprender no Quênia essas danças, não tem professores disso, você aprende olhando os outros mais velhos dançarem. Então é importante manter essas danças vivas, porque não tem exatamente como você aprender se as pessoas pararem de dançar. Então, essa é a ideia por trás, inclusive, da escola que ele está começando agora para ensinar essas danças também para os mais jovens. So it's really something that we need in Kenya to push and see how do we keep these traditional dances as a foundation for dances and then develop, because the future is how does it relate to the present, because all the dances, the traditional dances were done, there are some for ceremonies and some were during certain specific period. So when we have that foundation of the dances that we know very well and then take it to another space which is different, we can create very interesting things that speak to the moment. Então é essa ideia de pensar essa tradição que pode continuar viva e continuar falando do momento atual. E acho que é isso, né? Obrigada a todo mundo. Amanhã tem de novo. Então, amanhã a programação é a seguinte: Fernando faz aqui às 6. Amanhã é um combo. Amanhã tem o Fernando às 6 e saímos diretamente para o Nelson Rodrigues
para a peça Superstrat, que é uma peça da Anne Nguyen, que vai ser dançada pelo Willi na Casama. E o Willi está chegando agora, inclusive, coitado, para dançar já amanhã. Amanhã, 7h30, e no domingo, de novo, 6 no Nelson Rodrigues. Tá? Comprem o ingresso do Nelson Rodrigues online e nos vemos lá amanhã. Nos vemos aqui amanhã às 6. Obrigada, gente. Até amanhã.